recebendo o senador Hamilton Mourão, senador da República pelo Rio Grande do Sul, do Partido Republicanos, que está em agenda em Santa Maria. Senador, muito bom dia, muito bem-vindo, obrigado pela visita, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Rian, bom dia a todas as amigas e amigos que acompanham aqui o programa de vocês da CDN, né? Importantíssimo aqui para Santa Maria e para a região, e a minha satisfação sempre de voltar aqui à cidade coração do Rio Grande. Que bacana. Senador, motivo da visita então, quais são as agendas? O senhor está em recesso parlamentar e cumprindo a agenda no interior, é isso? Pois é, aproveitando essa semana do recesso, né? Para uma série de agendas represadas, aí a oportunidade de conseguir andar pelo interior todo. Então tivemos em Ijuí, tivemos em Tupanciretã e agora aqui em Santa Maria para entregar as emendas, né, que foram solicitadas para a gente ano passado e agora o recurso está sendo liberado. Então faz parte aí do trabalho parlamentar e ao mesmo tempo ouvir, né, novas demandas. Ontem mesmo em reunião com o nosso prefeito aí, o Rodrigo, né, apresentou uma demanda importante, que é a recuperação daquela área do Guarani Atlântico, né? Que seria fundamental aí, um ginásio que está. Então, é um projeto que eu achei muito interessante, né? Tem um valor talvez um pouco elevado para uma emenda individual, mas eu acho que a gente pode juntar uns 2, 3 parlamentares e com isso atender um anseio da comunidade que vai ser muito bom para todo mundo. Legal. Muito bem, muito bom dia, senador. Falou em emendas, né? Então, poderia nos falar, então, quais são essas emendas para Santa Maria? Fora região? essa do Guarani Atlântico, senhor. Não, essa é um pedido agora, né? Mas o que já foi entregue, nós estamos entregando aí para a PAI, uma emenda aí de R$500 mil, né? Para a PAI estar em expansão, né? E é vamos dizer assim, um trabalho que eu considero, né, fundamental. Também a nossa universidade tem 2 emendas para a universidade que totalizam aí na faixa de R$1,6 milhões e mais para a base aérea, né, R$1,8 milhões. Então é isso que nós estamos entregando agora em Santa Maria. Ontem, conforme eu comentei aqui, recebemos ali 3 pedidos ali do prefeito. Um é esse que eu comentei, os outros são pedidos um pouco mais elevados e que aí eu recomendei que fossem para a emenda de bancada, né? Tá? Perfeito. Joia. Senador, vamos conversar um pouquinho agora, uma avaliação do senhor do cenário atual também, político, econômico e, claro, internacional, porque hoje a gente está à véspera aí de dia 1º agora, inclusive o presidente da República falou que é o dia D, a questão das tarifas impostas pelo governo norte-americano. Um impacto econômico muito grande que pode vir por aí. Qual é a sua opinião? Como é que o senhor está vendo essa questão e o que o Senado Federal, os senadores podem fazer, estão fazendo? Qual é a sua opinião, senador? Bom, Alexandre, é importante que as pessoas compreendam, né, que a relação internacional, comercial, ela é uma relação de interdependência assimétrica, né? Então tem gente que tem superávit, né? Tem gente que tem déficit, né? E o presidente Trump, quando assume, né, ele resolve que vai tentar dar um jeito de equalizar, né, esses déficits que os Estados Unidos têm com vários países, entre eles a China, né, a União Europeia, né? Então ele passa a praticar essas tarifas, começa para cima do México, do Canadá, todo mundo vai negociando com ele. No nosso caso, eu vejo que ele usa como biombo, né, a situação do presidente Bolsonaro, que é uma situação irregular, não, um processo que não cumpre aquilo que são as normas do devido processo legal, mas ele quer atingir os objetivos geopolíticos dele em cima do Brasil, né? Nós não temos, né, um superávit em relação aos americanos, muito pelo contrário, nós temos um déficit ao longo dos últimos 10 anos aí, vamos colocar assim, né? Mas algumas posições que foram assumidas pelo governo do presidente Lula em termos de relações internacionais são posições antagônicas aos interesses dos Estados Unidos. Então eles estão vindo para cima da gente e usando, né, vamos dizer, essa manobra econômica, né? Para o Brasil é ruim, né? E o Brasil tem que compreender, né? E aí o governo que representa o país, né? Que nós não somos nenhuma potência econômica, nem militar, nem tecnológica, né? Nós poderemos nos tornar num futuro. Então nós temos que negociar. E a negociação hoje é do presidente da República. Ele tem que negociar, ele tem que ter a humildade de passar a mão no telefone ou pegar o aviãozinho dele e ir lá em Washington conversar com o Trump.
né? E apresentar alternativas, como o México apresentou, como o Canadá apresentou, como a União Europeia apresentou. Agora, o senhor, inclusive, se posicionou. Eu acompanhei essa manifestação. O senhor falou do respeito à soberania nacional, as questões envolvendo a justiça brasileira. O senhor foi criticado, inclusive, pelas pessoas que são mais ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o qual o senhor foi vice-presidente. Como é que o senhor recebeu essas críticas? O senhor, né, se colocando a favor da soberania nacional, mas está contra essa questão da anistia? Como é que o senhor se posiciona, senador? Não, eu me posiciono muito claramente, né? Eu vejo, por exemplo, em relação, você citou a questão da anistia, né? A anistia, eu fui o primeiro a propor o projeto de anistia. Eu entrei com um projeto de anistia no final de 2023, está parado lá na Comissão de Defesa da Democracia do Senado. Aí tem o outro projeto que estão discutindo lá na Câmara. Porque, para mim, a partir do que eu vi, a forma como estavam sendo julgadas as pessoas que se envolveram naquela baderna do dia 8 de janeiro, eu digo, pô, não tem uma solução para essas pessoas, né? Essas pessoas, só um processo de anistia, a mesma coisa que ocorre, né, com o presidente Bolsonaro e o círculo mais próximo dele. Agora, é o que eu deixo claro, é uma situação que nós, brasileiros, temos que resolver, né? Então, eu acho que é muito ruim, né, quando vem o presidente da maior nação do mundo livre, né, a nação que é campeã da democracia, dos direitos, da liberdade, pressionar usando um instrumento político no interior do nosso país, porque as pessoas têm que compreender o seguinte: hoje ele pode estar pressionando e todo mundo achando bacana porque é em favor do presidente Bolsonaro, mas amanhã ele pode pressionar porque quer explorar a Amazônia. E aí? Vai estar valendo? Então, as pessoas têm que compreender que toda moeda tem duas faces. Agora, e essa articulação principalmente do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, essa pressão também por parte dos aliados do ex-presidente lá nos Estados Unidos, efetivamente, como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu discordo disso aí, né? Porque eu sempre critiquei a esquerda é useira e vezeira, campeã de ir a fóruns internacionais para acusar o Brasil, acusar o próprio presidente Bolsonaro. Eles foram na Corte de Haia acusar o presidente Bolsonaro de genocídio. Então a esquerda, ela não tem autoridade moral nenhuma para criticar as atitudes do deputado Eduardo Bolsonaro, né? Mas eu acho que nós de direita deveríamos, né, nos comportar de outra maneira nesse momento. Eu sempre digo que, se nós nos unirmos, nós temos plenas condições de solucionar essa questão e evitar o mal maior, que é uma condenação do presidente Bolsonaro. Muito bem. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes. O senhor é um dos poucos militares do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro que não foi investigado pela suposta trama golpista. Em entrevista à Folha de São Paulo na semana passada, o senhor, que a partir do momento que Bolsonaro escolheu outro candidato a vice, passou a não ser chamado mais nas reuniões. Pode explicar. Essa foi a realidade, né, Rian? O presidente Bolsonaro, né, ao longo ali do governo, ele julgou que eu não era a pessoa ideal para continuar ao lado dele num segundo mandato, não é? É escolha, né? O vice é uma escolha. E o presidente tinha até algumas frases bem jocosas dele, que vice é igual cunhado, a gente não escolhe, ou a gente atura, umas coisas dessa ali, que é a maneira dele, né, ver a forma como nós nos relacionávamos, né? E aí é óbvio, né? Quando ele chama o Braga Neto, né, eu fiquei tomando conta daquilo que ele tinha me dado como tarefa, que era o Conselho Nacional da Amazônia, né? Da Amazônia Legal. Algumas missões fora do Brasil que ele me confiou, como representá-lo na reunião do BRICS, reunião da Mercosul, né? Posse do Boric lá no Chile. Então foi o que eu fiquei fazendo, né? E óbvio, né, essa pseudo golpe, né, que para mim isso nunca houve, né? O que houve são conversas, né, de WhatsApp, que eu acho não existe golpe de WhatsApp, mas hoje, por qualquer conversa, você pode ser condenado, né? Lamentavelmente, a coisa funciona desse jeito. O Braga Neto, o senhor visitou ele, o senhor é amigo pessoal dele, como é que ele está? Como é que está enfrentando essa situação, senador? Olha, é uma injustiça tremenda, né? O Braga Neto está preso sob o argumento de obstrução de justiça, porque em 2023 ele teria tentado falar com o pai do delator, o Cid, né? Tentado falar. Isso foi em 2023. Aí o Alexandre Moraes prende o Braga Neto em dezembro de 2024, mais de um ano depois, e o mantém preso até agora. E o mantém por quê? Porque é maquiavélica a coisa. Porque se o Braga Neto tivesse sido solto,
agora no recesso do judiciário, o processo teria que ser interrompido. Como tem um réu preso, o processo prossegue. Então é maquiavélica essa decisão do Alexandre de Moraes. Eu fui lá visitar o Braga Neto, é uma pessoa que é meu amigo há mais de 40 anos, as famílias são amigas, é alguém que eu gosto, prezo, admiro, e ele está numa situação, vamos dizer assim, muito ruim, né? Ele está preso lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro, tem ali 1 hora por dia para dar uma corrida, tomar um sol, né? Não tem acesso a nada, né? Então a família pode visitá-lo ali 3 vezes por semana, né? Ele está escrevendo as memórias dele, segundo eu soube agora, um caderno, né? Porque ele não tem acesso a um computador. Então é uma situação muito difícil. Nessa linha vem a questão da anistia. Bom, e aí, recapitulando tudo isso, desde o 8 de janeiro, vem essa questão do STF, muito se critica, né, o Supremo pelas decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, que às vezes não vai para o colegiado e ele toma a decisão sozinho. E aí toda essa discussão que aí vem para as prisões, né, dos detidos lá do Rio de Janeiro, inclusive o Braga Neto, vem a questão do projeto de anistia. Como é que está tramitando? O senhor que vive em Brasília lá, todo esse meio, né? O projeto de anistia tem chance de passar? É uma saída para, digamos assim, acalmar um pouco o país? E chegou ao ponto da interferência norte-americana, né, senador? Pois é, como comentei contigo aí, há um pouco, uma pergunta ou outra atrás aí, né? Eu sempre vi a anistia, que é uma tradição do nosso país, né? Se você olhar a história do Brasil, né, pode começar lá no século XIX. Todas aquelas revoltas, inclusive nós mesmos aqui no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, pacificada ali pelo Duque de Caxias, que imediatamente concedeu anistia para todos os revoltosos. Imagina, o pessoal passou 10 anos peleando, se matando, e depois foram anistiados. Aí não tem ninguém que morreu, não tem nada disso aí. Então, não pode ser levado a ferro e fogo a forma como está, porque vai continuar uma divisão odiosa dentro do país. E a anistia seria o sinal da pacificação. A Câmara de Deputados, eu entendi que em determinado momento estava bem maduro o projeto para ser votado, mas depois ele teve, né, alguns recuos. Eu vejo que agora, na volta do recesso, esse assunto vai ressurgir com força. E tu tocaste também na questão das decisões monocráticas. Nós, no Senado, aprovamos ano passado o fim das decisões monocráticas, só que está parado na Câmara. Então eu já sei que agora a Câmara vai retomar esse assunto, acabar com a decisão monocrática, né? Porque é um absurdo, um juiz pega e às vezes ele suspende uma lei que foi votada por 580 parlamentares. E tem um colegiado ali, são 11? Sim, existe, são 11. Por que às vezes as decisões não são tomadas em conjunto, pelo menos? Então, são duas coisas, é o fim do foro privilegiado, porque hoje o foro privilegiado é uma chantagem que é feita pela Suprema Corte com o parlamentar. Então, o parlamentar que tem algum processo, ele fica sendo chantageado, né? E o fim das decisões monocráticas. E o contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e já projetando também as eleições do ano que vem. O senhor tem conversado com ele? Como é que está o ex-presidente? E como é que o senhor vê essa disputa presidencial para o ano que vem? Olha, eu fui testemunha do presidente, né, no processo, né? O presidente solicitou que eu testemunhasse, né, a testemunha de defesa dele, né? Então foi a última vez que nós tivemos contato. Ele me agradeceu por ter, né, me disponibilizado para falar o que tinha acontecido no nosso governo, como é que as coisas tinham sido, né, realizadas. E eu vejo hoje o presidente está inelegível, né? Não resta dúvida que o presidente Bolsonaro é a maior liderança do nosso campo político. Não tem como você chegar e negar isso. É negacionismo você dizer que ele não é essa liderança. Ele estando inelegível, ele passa a ser um eleitor-chave, né? Então, se prosseguir a situação, não conseguimos aprovar a anistia, essa coisa toda, nós, no ano que vem, teremos que nos unir em torno de um desses nomes que já estão surgindo, como o do Tarcísio, que é do meu partido, como o Caiado, que é o governador de Goiás, o Ratinho, o Zema, que são nomes muito bons, provados em administração pública, gente capacitada que a gente precisa nesse momento no país, vou usar uma linguagem militar aqui, para dar um cobre à linha no Brasil, de modo que a gente consiga retomar um caminho do desenvolvimento sustentável. Porque, lamentavelmente, o governo do presidente Lula, ele, né,
estuprou o orçamento, né? E está numa situação complicada. Quem vencer a eleição ano que vem e assumir em 2027 vai ter um governo de 4 anos de recuperação nacional. Essa é a realidade. Certo, o senhor está recebendo, sendo acompanhado aqui pelo meu xará, Alexandre Vargas. Como é que tá, vereador também? Trazer um bom dia aí também. Bom dia. E como é que tá essa agenda aí, acompanhando uma autoridade do porte do senador Mourão? Meu xará, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CDN, né? Todos estão nos assistindo. A Alexandre de Grande, né? Que eu mando algumas mensagens. Nosso ouvinte, senador. Ouvinte. Algumas vezes. Ontem nós tivemos uma agenda muito importante com o prefeito Rodrigo Décimo, né? Nós achamos por bem, como nós fizemos parte do governo Rodrigo Décimo, nós apoiamos ele no primeiro e no segundo turno, né? Hoje nós temos a Secretaria de Segurança, né? Com o delegado Getúlio, que no meu modo de ver, no meu entendimento, senador, é um dos melhores nomes que nós tínhamos para assumir essa Secretaria de Município, né? E nós levamos aí o prefeito, a secretária Caroline, os outros secretários lá, que disponibilizaram para nós lá alguns projetos já aqui de Santa Maria, exemplo, o ginásio Guarani Atlântico, né? O senador citou aqui, inclusive, com certeza, que se sensibilizou com a situação. O ginásio Guarani Atlântico, eu também, senador nacional do esporte, a gente sabe, né? Importante, né? Um aparelho ali para a prática esportiva. O senador, só para ele ter uma noção, assim, que ontem a gente não conseguiu conversar, né? O pessoal ali quer tirar foto, quer conversar com ele. Hoje em Santa Maria, senador, é o maior centro do futebol amador, de futebol 11 do Brasil. São 1.400 atletas que eles jogam todos os sábados. E um dos campos, né, que vai ser reformado é ao lado do ginásio Guarani Atlântico, onde tínhamos, antigamente eu também fui ex-jogador de futebol, joguei no Rio Grandense aqui de Santa Maria, 2004, 2006, lá naquele campo que começou lá o Guarani Atlântico, que disputou a Série B do Gauchão. Então, além daquele ginásio, né, daquela população, né, Alexandre? A gente saber que não tem outro ginásio para ir. O ginásio mais próximo ali é o ginásio Farrezão, que vem ser praticamente no centro. Então, toda aquela população, toda a Zona Norte, toda Salgado Filho ali, com aquela recuperação que as imagens são muito bonitas, né? O Schneider ali, que é o nosso secretário, fez o projeto, ele entrou agora, né, nesse mandato do Rodrigo Décimo. Ele está fazendo um excelente trabalho juntamente com a secretária Liana, também recuperando as emendas dos deputados, inclusive uma emenda do senador que ele encaminhou ali para a Rua Rodolfo Ber, que faz a ligação, né, um trecho horrível ali, que faz a ligação entre o bairro Novo Horizonte e a Cobre Ferrari, né, R$1.400.000. A secretária Liana já fez o projeto, já encaminhou para a Secretaria de Infraestrutura e já temos um esboço do projeto, né, que o valor vai para lá. Ali é uma rua de terra, de pedra, horrível, mas faz uma ligação importantíssima até a Universidade Federal de Santa Maria. Com certeza. Eu moro ali próximo, né? E eu sei como é que é. Então, a questão do ginásio Guarani Atlântico para a Zona Norte, né? E isso nós levamos ali juntamente com o prefeito Rodrigo Décimo, vai ser um diferencial. Acho que vai ser talvez a obra em Santa Maria que vai trazer mais impacto, né? Não só político, mas também humanitário ali para a nossa população. E aí tivemos ali em média de 60 republicanos, né? Alguns pré-candidatos ali, como eu falei, o delegado Getúlio, o vereador Manequim está em viagem, mas o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o nono suplente nosso ali de vereador estava ali, e outras lideranças ali do nosso partido para escutar o senador ali, recepcionar ele, né? O presidente da Câmara também agradeceu, o vereador Ademar Pozobon, que nos liberou a presidência da Câmara, né, senador? E depois recepcionou a gente também ali até um determinado momento no plenarinho. Então foi uma reunião muito bacana, muito legal ali, e é sempre uma honra escutar o senador, que, na minha opinião, um dos senadores mais inteligentes aqui do nosso Brasil. Tem muitas mensagens aqui, nós estamos recebendo, inclusive, parabenizando o seu trabalho e saudando o senhor. Para fechar e liberar o senhor, está aqui o nosso diretor Carlinhos Costa Beber, já vai também levar o senador aí na PAI, né, chefe?
Isso aí. O Carlinhos é grande liderança nossa da cidade aqui. Senador, para liberar o senhor, eleições o ano que vem no estado. O governador Eduardo Leite, o governo Eduardo Leite tem apoio hoje do seu partido, né? É base do governo estadual. Como é que o partido vai se posicionar nessa eleição? O que o senhor pode adiantar? O Republicanos ainda não bateu o martelo, né? Nós estamos aguardando. Por enquanto temos um FOG, né? Em tese, os candidatos que estão se apresentando é o vice-governador, o Gabriel, né? Há o PP com o Covatinho, né? O PL com o Zuco, né? Então tem outros candidatos também falando. Então o Republicanos vai aguardar, né? Eu particularmente tenho um compromisso pessoal meu muito grande com o deputado Zuco, né? A quem eu auxiliei nos primeiros passos dele na política. Então a gente tem que, eu julgo que nós também, da mesma forma como nós temos que fazer uma composição da direita em nível federal, nós vamos ter que fazer aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não pode sair cada um para o seu lado, porque senão a gente pode entregar o poder a quem a gente não quer entregar, né? Então ainda acho cedo, né? Mas os candidatos estão colocados aí. O Estado também tem que buscar um reposicionamento, né? Em termos de desenvolvimento e economia, porque o senhor que viaja de todo o país e acompanha. Nós aqui, a gente vai para Santa Catarina, Paraná, e a gente já vê uma diferença muito grande hoje em termos de, principalmente, infraestrutura, né, senador? A nossa infraestrutura se deteriorou, né, daqui do Rio Grande do Sul, né? Nossas BRs aí, né, com um tráfego muito intenso, né? A BR-290, a 285, né? Agora nós estamos aí nessa duplicação da 386, né? Então é uma infraestrutura. Nós temos uma questão de porto, né? Enquanto Santa Catarina tem 5 portos, nós temos um, e está uma briga para conseguir fazer aquele porto de Arroio do Sal, que é uma solução para a metade norte do estado, mas aí a turma de Rio Grande reclama que não pode, que não sei o que. Então a pessoa tem que compreender que tem espaço para todo mundo, né? Continuamos com o velho problema da metade sul do estado, que empobreceu em relação à metade norte, né? Municípios ainda muito dependentes só da estrutura do agro, né? As pessoas se evadindo, perdemos população, né? A prosperar o veto do presidente Lula em relação ao aumento de parlamentares, o Rio Grande do Sul perderá 2 deputados federais. Nós vamos cair de 31 para 29, e isso tem reflexo na Assembleia Legislativa, que também vai diminuir o tamanho, né? Então tudo isso, né, as pessoas têm que olhar, né? Acho que aqui a gente tem que botar mais criança no mundo, né? Não vou fazer nenhuma piada com o alemão aquele, né? Uhum. Né? Mas o chá de revelação. O chá de revelação. O senhor viu essa, né? Mas a gente tem que, né? O pessoal tem que ter filho e não ter pet, né? Então o Rio Grande tem que botar mais gente no mundo aqui para a gente voltar, né, a ter uma massa de gente, de trabalho, força de trabalho, né? Todo lugar que eu vou, converso com as pessoas que empregam, né, reclamam que não tem mão de obra, carência de mão de obra, né? A gente tem que trazer mão de obra de fora, então o Rio Grande tem que olhar muito para isso. Legal, muito obrigado pela sua visita, uma boa estada em Santa Maria. O senhor está muito bem acompanhado aqui com o vereador Alexandre Vargas, com o Carlinhos Costa Bebel. O senhor está melhor do que nós aqui, então seja muito bem-vindo sempre, a casa é sua, o microfone da CDN, TV Diário está à disposição, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui, muito obrigado pela entrevista e pela visita. Eu que agradeço, Alexandre, Rian, obrigado. Bom trabalho aí para vocês, né, e lá em Brasília, sempre aí à disposição, né, qualquer coisa, pode passar um telefone para lá que a gente entra no ar, algum assunto que seja do interesse. Muito obrigado.